Ei, geração de filhos de Deus, de herdeiros de Deus, vamos lá. Vamos continuar aqui lendo alguns textos e meditando e refletindo nessa verdade tão poderosa que a gente está conversando. Gente, isso é uma verdade tão poderosa, mas tão poderosa que um filho, uma pessoa, né, que recebeu a Cristo como Senhor, eu não sei como que vive sem essa consciência de filiação, sabe? Vive uma vida às vezes aquém daquilo que poderia viver e se mover em terra. E por quê? Por ignorância. A gente perece demais. Vive e anda nessa terra como servo, vive e anda nessa terra como mendigo espiritual, vive e anda nessa terra como se não tivesse um espírito ressuscitado, um espírito recriado morando dentro dela, né? E a gente perece demais. E por quê? Por causa de ignorância. Mas nós não somos dessa geração, amém, queridos? Eu tô trazendo vários textos, você creia na palavra, que a palavra está dizendo, não sou eu, não é a Raquel que está te dizendo, é a palavra, é o Espírito Santo que está ministrando no teu coração, para que você entenda que você é filho, que você foi formado para o relacionamento com Deus. A questão de andar com Deus, de se relacionar com Ele, é o objetivo pelo qual você foi criado, é o objetivo pelo qual você existe. Você existe para isso, para ouvir, para obedecer, para rasgar o teu coração para o seu Pai, para ter livre acesso a Ele, para fazer as mesmas obras que Ele fez, para ser um cooperador de Cristo, um agente de milagre, de transformação aqui nessa terra. Para onde você está, os milagres também estarem prontos a acontecer, porque aonde a presença de Deus está, os milagres estão prontos para acontecer. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é a nova vida que Deus conquistou para nós. Sabe, é um poucoxinho de tempo, a Bíblia diz, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando. Isso é passageiro, querido. Essa questão de pandemia, essa questão de vírus, essa questão de morte, essa questão de sinais, isso é passageiro. Eu não sei quanto tempo você está andando nessa terra, mas deixa eu te falar, é um poucoxinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando, nós temos uma eternidade para desfrutar, lá não vai ter dor, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter doença, lá não vai ter conta para pagar, lá não vai ter pandemia, lá não vai ter nada, vai ter a glória, nada de ruim, né? Porque vai ter a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus, pra gente viver eternamente, reinar eternamente com Cristo. E o que nós estamos fazendo com essa vida que Ele nos deu? Como que nós estamos vivendo ela, cooperando com Ele, andando como filho, ou andando nessa terra como se eu não tivesse um tesouro morando dentro de mim, andando nessa terra como se eu não tivesse a pessoa do próprio Deus morando dentro de mim. Quando eu estou reclamando, quando eu estou murmurando, quando eu estou fazendo algo pecaminoso, o Espírito Santo ele não sai para dar uma voltinha. Neles eu habitarei, entre eles eu andarei, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Então o máximo que a gente consegue quando peca é entristecer o Espírito Santo que mora dentro de nós, mas ele não vai passear, ele não vai dar uma voltinha, ele mora dentro de nós, ele está conosco até a consumação, ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar, ele está conosco até a consumação dos séculos. E eu tenho que andar consciente disso 24 horas por dia, 7 dias na semana, para cooperar com Ele, para ser um agente transformador junto com Ele aqui nessa terra. Que as pessoas encontrem conosco e a gente seja o Deus, a gente seja o Jesus que essas pessoas vão conhecer. Amém, gente? Eu quero ler um texto que está lá em Provérbios 20 e 27. Provérbios 20 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. É uma profecia que foi lançada sobre a nossa vida, né? Não era uma verdade isso do espírito do homem ser a lâmpada do Senhor na antiga aliança, a gente já sabe, porque o pessoal da antiga aliança não era vivo espiritualmente. O Espírito Santo ele vinha, né, sobre ele, a presença de Deus vinha sobre ele,
sobre eles e não habitava neles, não tinha lugar de moradia, vinha aonde era possível, no Santo dos Santos, veio em Jesus, mas depois veio para morar numa casa feita pelas mãos de Deus, que é o nosso espírito que foi ressuscitado. Para aquele que recebeu Jesus, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, isso não era o espírito do homem ser uma lâmpada do Senhor, não era uma realidade para o pessoal do Antigo Testamento, mas várias profecias, várias vezes nós vemos no Antigo Testamento o plano de Deus sendo anunciado, o projeto de Deus sendo anunciado, o desejo do coração de Deus para a humanidade sendo anunciado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você abriu a sua Bíblia, ou então depois que eu falar, você vai abrir a Bíblia que você mais usa, em Provérbios 20, 27, pode surgir aí uma dúvida. Algumas traduções, não muitas, a minoria delas, mas se eu não me engano, a Revista e Corrigida traz isso, que a alma do homem é a lâmpada do Senhor, tá? E aí a pessoa fica meio... Tô o tempo todo falando, inclusive quando você vai ler... Agora foi refeito o livro da nossa matéria, de como ser dirigido pelo Espírito Santo. O irmão Reagan, ele tá o tempo todo falando que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E a versão em português que o pessoal que traduziu o livro usa é a Revista e Corrigida, que traz a alma do homem é a lâmpada do Senhor. E fica um negócio meio estranho quando você tá lendo o livro, porque você vai no texto, tá escrito a alma do homem é a lâmpada do Senhor, o texto que eles usaram, a versão da Bíblia em português que eles usaram. E o irmão Reagan está o tempo todo explicando no livro que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, assim, tenha consciência disso, porque existe essa tradução, mas a palavra ali no original hebraico é chamar. Chamar significa fôlego, sopro, respiro. É a mesma palavra usada lá em Gênesis 2:7, aonde diz que Deus soprou. Lembra que eu expliquei para você? Deus é espírito. Quando ele sopra, ele tira daquilo que ele é. A essência, o sopro fala de tirar de si algo que você é. Então ele soprou, é chamar. O fôlego, o sopro, o respiro, ele transferiu ali para aquele corpinho de barro e depois ele passou a ser alma vivente. Então, a melhor tradução não é a Revista Corrigida, é a Revista Atualizada, que já traz, e a maioria das traduções que traz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a gente tem que entender isso daí só na hora de usar mesmo o versículo para a gente explicar. É lógico que você lê com a consciência que você tem de saber o que é a alma, qual é a função da alma, o que é corpo, qual é a função do corpo e o espírito, a função do espírito, você não vai achar, né? Porque quando você pensa em ser lâmpada do Senhor, você está pensando, peraí, é aquilo que Deus usa para iluminar, é aquilo que Deus usa para guiar, que vai falar conosco, que vai acender a luz e vai dar para ver. Então, a gente sabe que o espírito, ele não testifica com a alma, o espírito não tem relacionamento não são da mesma espécie, mas espírito fala com o espírito, o próprio espírito testifica com o nosso espírito. Então, é só pensar um pouquinho, olhar outras traduções que a gente pega a melhor palavra ali para explicar, vai no contexto todo que você vai entender perfeitamente. Beleza, gente? É só um parênteses aqui para a melhor tradução. Então, olha que lindo que Provérbios está dizendo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus ilumina, Deus guia através do espírito do homem. O espírito do homem é a lâmpada que vai iluminar, que vai acender a luz. Então, você vai enxergar, você vai ver, você vai entender por meio do espírito. Então, você tem que compreender que quando você nasceu de novo, você tem uma lâmpada dentro de você. A gente precisa usar um princípio bíblico aqui. A lâmpada, ela precisa estar num lugar de destaque na nossa vida. A lâmpada não pode estar escondida. A lâmpada, não adianta de nada se ela estiver apagada. Lembra das parábolas das 10 virgens? Vamos abrir lá em Mateus 25, vamos ler. Vamos ver essa questão da lâmpada, essa analogia aqui. Entenda isso, você tem uma lâmpada dentro de você. O seu espírito, o espírito do homem,
é a lâmpada do Senhor. E é poderoso isso. Entender a função do nosso espírito. Eu nasci de novo nesse lugar, no espírito. Para quê? Qual é a função? Função aqui. Uma das funções do espírito é ser a lâmpada. A lâmpada a gente vai ver que ela tem que estar acesa e ela tem que estar num lugar de destaque. Vamos ler Mateus 25. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou nécias, né? Desculpa. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E aí o 23 fecha falando assim: olha, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E o começo, o versículo 1, ele está contando uma parábola, mas ele está dizendo: o reino dos céus será semelhante a isso. Será semelhante a 10 virgens. Então, preste atenção aqui. Vamos usar esse princípio bíblico aqui para entender. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E essa lâmpada, a gente vê que ela não vale nada sem estar acesa, sem estar num lugar de destaque na nossa vida, na função certa da nossa vida. A gente vê aqui, né, nessa parábola, que o azeite, ele servia para deixar a lâmpada acesa. E quanto mais eu queria luz em permanência, né, mais azeite eu tinha que ter em depósito, mais azeite eu tinha que ter guardado comigo, né? Quando você olha esse texto, você vê que a loucura das nécias, né, das que são chamadas loucas, a loucura daquelas loucas não estava no fato de dormir, porque quando a gente olha para o texto, todas elas dormiram, todas elas toscanejaram e adormeceram, mas elas foram chamadas de imprudentes, elas foram chamadas de loucas, de insensatas, por quê? Porque elas não levaram azeite consigo. O que elas estavam fazendo com aquela lâmpada? Ela não estava priorizando luz em permanência. Elas eram loucas e elas não conseguiriam perceber o noivo, não conseguiriam chegar até o noivo, não conseguiriam cumprir o propósito pelo qual elas foram designadas. Por quê? Porque elas não tiveram o cuidado de ter azeite em estoque, de priorizar a luz da lâmpada acesa. A igreja, querida, ela espera pelo noivo. E aqui na nossa aula de direção, a gente vai ver que a igreja, ela espera pela direção de Deus. Mas olha aqui, se não priorizar a lâmpada acesa, se não der ouvidos à luz da lâmpada que tem em nós, não adianta, porque a gente não vai conseguir perceber as direções de Deus, o guiar de Deus, a gente não vai conseguir perceber. A loucura dos filhos, de muitos filhos aqui, vamos falar, usando aqui esse texto, a gente aplica esse texto para várias coisas, mas eu tô querendo comparar com Provérbios 20, 27, que diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A loucura de quem tem o espírito como lâmpada
é ter a lâmpada e não ter a luz da lâmpada. A loucura é você nascer de novo, receber o poder de ser feito filho, foi ressuscitado, o espírito estava morto e reviveu, e agora faz o quê? A Bíblia está dizendo que o espírito do homem é a lâmpada, então é aquilo que Deus vai usar para iluminar, para guiar. Mas aí eu não me preocupo em ter estoque de azeite, eu não me preocupo em ter azeite, eu não me preocupo em ter a lâmpada acesa. Não adianta, querido, porque isso é uma loucura, isso é uma ignorância, isso vai fazer com que você não veja, isso vai fazer com que não perceba as direções. Então muitas pessoas que vivem em cima das direções do outro, ou vê a luz do outro acesa e as direções chegando para o outro, ficam com ciúmes, ficam às vezes tristes. Não, vai acender a luz da lâmpada que é o teu espírito. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Vai estar no lugar de abundância de azeite, vai se abastecer, não só se abastecer, mas vai ter um depósito, vai ter um tesouro, uma abundância de azeite na sua vida. Ei, Deus te fez uma promessa, Ele vai guiar o filho por meio do Espírito. O próprio Espírito vai testificar no teu espírito, mas entenda, o teu espírito é a lâmpada. Se você não discernir, se você não tiver a prudência de manter a luz da lâmpada acesa, o fogo de Deus ardendo nessa lâmpada, não vai adiantar. A grande vitória da vida cristã vem desse poder de Deus que habita dentro de nós. Mas ei, eu preciso priorizar isso, eu preciso buscar isso, eu preciso dar ouvidos a isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Vá no lugar, eu falo que quando a gente está saindo de uma vigília, quando a gente está saindo do congresso, quando a gente está descendo do monte, a luz da lâmpada está acesa, o nosso discernimento espiritual está aguçado, a gente consegue perceber Deus, a gente consegue reagir de acordo com a palavra, a gente consegue lembrar de texto, a gente consegue enxergar as coisas. Por quê? Porque a gente está num lugar de comunhão, de relacionamento, onde a presença do Senhor está, tem abundância. Na presença do Senhor tem abundância de alegria, tem óleo transbordando na nossa vida, azeite é símbolo do Espírito Santo, azeite era o que servia para deixar a lâmpada acesa. Temos que ter a prudência de nos abastecer, temos que estar num lugar de fofoca, não, lugar de carnalidade, não, enfiado 24 horas, a pessoa quer ficar 24 horas vendo série, vendo WhatsApp, mexendo no celular, sem relacionamento com Deus, sem ter nada com Deus e quer achar que o depósito está cheio das coisas de Deus e quer andar nessa terra fazendo aquilo que ouviu o Pai fazer. Ei, Jesus tinha vigílias de relacionamento, de comunhão, de oração com Deus. Jesus ia para o lugar só para estar com o Pai, para sair daquele lugar e fazer aquilo que ele viu o Pai fazer. Então nós precisamos estar num lugar de abundância de azeite. Nós precisamos estar num lugar de abundância do Espírito Santo. E quando a gente tiver cada dia mais cheio, cada dia mais consciente, cada dia mais na presença e na consciência deste lugar, mais nós vamos dar aquilo que nós temos. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então tenha a prudência de manter essa lâmpada acesa. Como eu disse, uma das funções do sacerdote no Antigo Testamento era manter a luz do candelabro acesa 24 horas por dia, 7 dias na semana. Na Nova Aliança, nós somos chamados de reis e sacerdotes. Nós somos os sacerdotes, nós cuidamos do templo do Espírito Santo, que é esse templo aqui, mortal e corruptível, esse corpo aqui. Mas nós somos os sacerdotes responsáveis por ele. E nós temos que deixar iluminados o nosso entendimento. Nós temos que deixar a luz da lâmpada do nosso espírito ligada, acesa, para fluir mesmo e estar na consciência daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós raciocinamos e daquilo que nós agimos no nosso corpo físico também. Amém, querido? Essa é a vitória da nossa vida cristã. Andar com Deus é andar consciente desse poder que habita dentro de nós. É andar priorizando a luz da lâmpada acesa. Amém? Então deixa eu fazer um resuminho aqui para você, né? Só
resumindo tudo aquilo que nós falamos aqui até agora. A gente vai entrar nas maneiras de ser dirigido por Deus, e isso é maravilhoso, tá? A gente vai falar de várias maneiras, enfim. Mas entenda algo aqui. Se não tem novo nascimento, você não, uma pessoa que não nasceu de novo, lembra Jesus conversando lá em João capítulo 3 com Nicodemos? Quando Jesus está conversando ali com Nicodemos, ele fala, necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos vira para ele e fala assim, mas como é que eu vou entrar lá na barriga da minha mãe? Não, você vai nascer da água, do Espírito, etc e tal. Vamos ler lá. João capítulo 3, João capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim, e disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ele continuou falando, né, como que pode isso e etc e tal. Mas entenda algo. Para a gente viver uma vida no Espírito, né, para uma pessoa estar qualificada, vamos falar assim, espiritualmente, para uma pessoa conseguir ser guiada, percebe, a gente está falando de, não é que uma pessoa conseguir ouvir a voz de Deus, não, guiado. Quando eu estou falando de guiar, eu estou falando de passo a passo. Eu estou falando de Deus pegar na sua mão e ser o seu guia. Já viu um cão guia? Né? O cego, aquele que não tem a visão, ele tem um cão guia, ele simplesmente ele segura ali e o cão guia vai guiando. Eu não estou falando que a gente é cego e que o Espírito Santo é o nosso cão guia, não. Mas estou dando um exemplo para você entender aquilo que nós estamos falando aqui. Nós não estamos tendo uma aula, gente, de quem é que pode, quando é que Deus fala, já falei isso, Deus fala da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Mas nós estamos falando de ser guiados pelo Espírito, dia a dia. Nós estamos falando dessa consciência de você como filho, receber o Espírito do seu filho e ter a testificação do Espírito, o Espírito falando com o Espírito habitando dentro do Espírito. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, significa que ela está morta nesse lugar de Espírito. Então, significa que ela não está qualificada para ser guiada por Deus. Preciso que você saiba disso, tá, gente? Você vai ver isso em algum lugar, algum negócio que você vai fazer aí. Então, entende isso. Você nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, a sua expectativa tem que ser de ser guiado sempre, dirigido sempre por Deus. Agora, uma pessoa que não nasceu de novo, ela está morta espiritualmente. E se ela está morta espiritualmente, ela não tem qualificação espiritual. Para quê? Para ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito pode fazer uma visitação, o Espírito pode usar uma pessoa que é nascida de novo para ser canal de bênção na vida dela, pode convencer ela na mente dela, ela pode ter sensações no corpo dela, mas qualificação espiritual de direção de Deus, de ser guiado por Deus, necessário vos é nascer de novo. Então, assim, para nós aqui, o que acontece? Raquel, eu nasci de novo. Recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, creio no nome do Filho de Deus, então beleza. Então você recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus. E como filho, você não é mais escravo. Agora você é filho. E como filho, você recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus. Então agora o Espírito Santo dá testemunho, ele testifica no seu espírito. Não tem desculpa para você, é isso que eu tô falando aqui. Não tem desculpa para você, porque às vezes, gente, eu levo susto. Porque eu tô conversando com alguém, crente, dentro da igreja,
E eu tô contando um testemunho às vezes, aí eu tava assim e tal, aí Deus falou comigo. Aí Deus falou comigo e rapidamente eu mudei aquela direção. Eu tava fazendo isso, de repente eu não fiz mais e tal, não sei o quê. Aí a pessoa olha pra minha cara assustada. Ela olha pra minha cara assustada, assim, porque eu falei que Deus falou comigo. Aí a pessoa olha pra minha cara assustada e fala, Deus falou com você? Eu achando que ela tava assustada porque o testemunho era impactante. Não, ela tava assustada porque Deus falou com você? Como que é a voz de Deus? Às vezes eu fico quase achando que ela vai falar assim pra mim, a voz de Deus é meio parecida com a do Cid Moreira? Minha filha, né? Porque quem já ouviu a voz do Cid Moreira e ficou achando que era Deus mesmo falando? Muito engraçado. A pessoa assustada olha pra mim e faz isso. Mas aí eu, né, pra provocar, como uma boa professora de direção espiritual, de como ser guiado por Deus, eu faço outra cara assustada pra pessoa e olho pra cara dela e falo assim, ué, você não é filha de Deus, não? Aí a pessoa fala assim, não, sou. Você não nasceu de novo, não? Não, nasci. Você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não? Não, recebi. Ué, João 1,12 diz que aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, recebeu o poder de ser feito filho. Romanos 8, 14, 15, 16 diz que ali que é filho, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito testifica com o Espírito. Ué, você acabou de falar pra mim que você nasceu de novo, que o Espírito Santo mora dentro de você, e eu acabei de falar pra você que a Bíblia diz que aquele que é filho é guiado pelo Espírito. Aí eu que sou filha, recebo um guiar por meio do meu Espírito, você leva susto? Eu que tô levando susto, porque pra mim então você não é filha de Deus. Aí, minha filha, a conversa fica mais embaixo. Porque a pessoa começa a falar, uai, peraí, é verdade. Não é que Deus não fala, é que a pessoa negligencia, é que a pessoa é ignorante acerca disso ou não crê nessa verdade. É mais um texto que está ali solto na Bíblia que não é uma verdade para ela. Isso não tem que ser só lido por você, isso tem que ser vivido por você. Entende, você é filho e a expectativa de um filho não é de ser guiado por profetas, é de ser guiado pelo Espírito. A expectativa de um filho não é de ser guiado por pastor, por líder, é de ser guiado pelo Espírito, porque o mesmo Espírito que mora dentro da vida do seu pastor, que mora dentro da vida do seu líder, que mora dentro da vida do profeta, é o mesmo Espírito que mora dentro de você e que comunica as verdades espirituais por dentro de você. E aí você já dá uma aula de como ser guiado pelo Espírito Santo e isso é maravilhoso. Aí a pessoa já fica, uau. Aí você fala assim, olha, vai pro carisma. Ah, não tem carisma na minha cidade, não tem problema, nós temos o carisma online. Entra lá no carisma online e vai fazer como ser dirigido pelo Espírito Santo. Vai fazer a matéria toda de direção espiritual. Vai fazer o carisma inteiro, porque você precisa dessas verdades sendo verdades para você. Agora, Raquel, nasci de novo. Beleza, querido, você não tem desculpa. E aí, acontece também que como nasci de novo, se a gente não renovar a nossa mente com a palavra de Deus, se a gente não tiver cheio do azeite, se a gente não tiver o discernimento de manter a luz da lâmpada que a gente acabou de falar acesa, a gente não vai realmente reconhecer com facilidade as direções de Deus para vir para a nossa vida. A nossa mente não vai estar pensando de acordo, em conformidade com a palavra. Às vezes ela está pensando de acordo, em conformidade com a nossa alma, com o nosso corpo. A lâmpada não está acesa, então o espírito do homem não está sendo a lâmpada do Senhor por falta de relacionamento, comunhão e renovação da nossa mente. Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e essa lâmpada precisa estar num lugar de destaque da nossa vida. Então o resumo é esse. Necessário vos é nascer de novo e depois de nascido de novo você precisa estar com a lâmpada acesa e num lugar de destaque na sua vida. Tendo isso, você vai conseguir perceber com facilidade aquilo que Deus tem para sua vida todos os dias da sua vida. Amém, gente? Na próxima aula nós já vamos entrar em maneiras de sermos dirigidos pelo Espírito Santo, tá? Imperdível.